Para este assunto merece agora, naturalmente, comentário político. Ricardo Jorge Pinto, boa tarde. Olá, Obrigado por teres vindo. Vamos começar aqui por falar precisamente da vida interna do Partido Socialista. E começo por te perguntar, achas que ainda poderá haver um debate entre os dois? Terá que haver necessariamente. Seria até muito estranho para os portugueses que os dois adversários internos no Partido Socialista não venham dizer alguma coisa sobre aquilo que os divide, nomeadamente relativamente àquilo que é o mais importante, reconhecido até por eles, que são as ideias que os separam. Embora, na verdade, ficamos todos na expectativa relativamente àquilo que sejam exatamente essas razões de cisão ideológica e não meramente pessoal, na medida em que, ainda há pouco tempo, ambos se tinham entendido à volta de documentos estratégicos, nomeadamente o chamado documento de Coimbra, que era basicamente a linha definidora do trajeto do Partido Socialista na sua oposição ao governo e que teve as assinaturas quer de António José Seguro, quer de António Costa. Isso significa claramente que António Costa o que acha é que é uma questão de pura liderança, ou seja, é da pessoa que está à frente do partido. Se estando de acordo com algumas estratégias, portanto... Um dos primeiros militantes a dizer isso que tu estás agora a dizer, e quanto a mim até com alguma lucidez, foi exatamente José Sócrates, o anterior secretário-geral do Partido Socialista, que numa entrevista disse exatamente ou apontou para essa questão. É um problema de liderança, é um problema de saber quem é que está melhor posicionado para vencer as próximas eleições legislativas. E isso vai ficar, na minha perspectiva, mais claro a cada dia que passe no interior deste debate interno no Partido Socialista, na medida em que, como eu dizia há pouco, em termos de ideias, pouco os separam e mesmo aquilo que os separam, estava a pensar, por exemplo, na questão do Tratado Orçamental, parece não ser do interesse de grande clarificação por nenhum deles, nem por parte de António José Seguro, que teria que admitir que relativamente a essa matéria central tem uma posição bem mais próxima de Pedro Passos Coelho do que de António Costa, e de António Costa, que muito provavelmente também terá receio em ser tão assertivo sobre essa matéria como quando era um mero militante ou presidente de Câmara de Lisboa, onde teve uma separação bastante mais radical, com posições que o aproximavam até mais, por exemplo, do Partido Comunista ou do Bloco de Esquerda, do que daquilo que é a matriz que o Partido Socialista tem apresentado. Mas terminada ontem este imbróglio técnico, portanto, estas questões presumo que estão completamente ultrapassadas, portanto, é preciso começar a discutir a política em si, ideias. E muito do debate interno que vai acontecer no Partido Socialista vai ser um debate, claro, de programa de governo, porque as eleições a que vamos assistir não são eleições para a liderança diretamente do Partido Socialista, mas sim para escolher o candidato a primeiro-ministro. Portanto, os dois vão ter que deixar ideias muito claras. Isso é o que se espera. E há pouco falavas nos debates, e aquilo que se espera nos debates é que cada um deles venha a apresentar aquilo que vai defender quando for candidato a primeiro-ministro. E, portanto, há aqui uma quase que necessidade de exposição das suas posições acerca das matérias fraturantes dentro do Partido Socialista e das matérias que os separam do governo de Pedro Passos Coelho e de Paulo Portas. Mas aí depois também residem algumas variáveis que têm que ser tidas em conta. Em primeiro lugar, um posicionamento até ideológico dentro do Partido Socialista de cada um deles. Esclarecendo, por exemplo... Mas é uma diferença clara, porque o Partido do Punho regressou agora, não é? Era isso que eu ia dizer. A primeira das questões é, por exemplo, uma carta de apoio de Mário Soares a António Costa, com críticas a António José Seguro, onde basicamente lhe dizia que espera que António Costa venha a assumir muitas daquelas ideias que tornam o Partido Socialista verdadeiramente um partido de esquerda. Ora, a minha dúvida começa a residir logo aí. Será que António Costa quer começar por defender essas ideias que a Mário Soares lhe pede, mas com um risco, que é o risco de, se as aparece a apresentar exatamente como candidato a primeiro-ministro, pode perder muito daquele que é o eleitorado do centro. E nós sabemos que não se ganham eleições em Portugal sem esse eleitorado do centro. Ou quererá, então, começar a aproximar-se mais do centro, mas se aproxima do centro, terá que começar a subscrever algumas das ideias e ocupar algum do território de António José Seguro, com um outro risco, com o risco de perder o apoio de muitas das figuras que o empurraram nesta luta para a liderança do Partido Socialista. É preciso recordar que muitas das figuras que estão ao lado de António Costa são figuras que têm vindo a fazer críticas a António José Seguro por ele, por exemplo, ser demasiado moderado em algumas das posições que toma, por exemplo, relativamente ao memorando de entendimento com a Troika.
Mas depois há outro problema, é o problema também de António José Seguro, que é o problema de António José Seguro se mantém no registro tradicional em que teve até agora, aquilo que vai ser acusado é de, mais uma vez, não conseguir descolar do discurso da direita e isso lhe poder trazer dissabores até do ponto de vista eleitoral. Mas se António José Seguro sai desse trilho, a primeira acusação que lhe vão fazer é a acusação de falta de coerência. Como é que ele defendia até há pouco tempo uma determinada matriz e como é que agora defende um discurso substancialmente diferente. E isso também não será possível. Portanto, eu diria que há aqui um problema muito complicado para o Partido Socialista e por isso me parece que esta cisão neste momento pode ser de graves consequências até para o partido enquanto candidato a alternativa a este governo de maioria direita. Mas do ponto de vista, digamos, da ciência política, estamos a assistir a um momento interessante, porque de facto o debate e o que vem aí é uma discussão ideológica, quer queiramos, quer não. E o debate entre eles será um debate diferente a que costumamos assistir, que remete sempre para o passado, para as coisas que foram feitas no passado. Curiosamente, esse debate já não se fazia praticamente desde meados dos anos 90, quando houve aí sim também uma grande fratura dentro do Partido Socialista, com vários candidatos, Ferro Rodrigues, Manuel Alegre, António Guterres, enfim, uma série de figuras que nessa altura definiram aquilo que era o programa orientador em termos ideológicos do Partido Socialista e que a partir do momento em que António Guterres chega a Primeiro-Ministro acaba por se esgotar e praticamente diluir naquilo que é uma discussão muito mais programática para saber quem é que estava em melhores condições para ser Primeiro-Ministro e não para saber onde é que o Partido Socialista está. Este poderia ser, e diria poderia porque não acredito que o venha a acontecer, um momento para uma clarificação ideológica, para, como tu muito bem dizias, agora eles porem em cima da mesa aquilo que são as suas divergências ideológicas e ganhando um deles, então haver uma nova orientação do Partido Socialista. Na minha perspectiva não será isso que vai acontecer. Vai haver muito mais um jogo tático de tentar perceber como é que melhor se pode ganhar o voto dos militantes socialistas do que verdadeiramente em apresentar uma posição ideológica do partido. Achas que vamos ter umas primárias no Partido Socialista muito próximas daquilo que são as campanhas americanas? Não, eu penso na que não. tentativa de cativar os eleitores, não é? Pois, isso faria sentido se nós considerássemos que estas eleições primárias, com um regulamento perfeitamente estabelecido e conhecido, e eu desafio-te a perguntar na rua, é uma boa ideia para uma televisão, fazer um vox pop para perceber se as pessoas sabem exatamente se podem ou não podem ir votar para estas primárias e, tendo que votar, como é que vão escolher e o que é que têm que fazer. Há um enorme desconhecimento. Eu diria que esta solução é uma solução de recurso de António José Seguro para travar o Congresso Extraordinário que António Costa tinha pedido e é também o encostar a uma ideia que tinha sido defendida no último Congresso por Francisco Assis, derrotada, criticada até por António José Seguro e que agora é repescada apenas para uma solução de clarificação de posições entre os dois. Porque, na verdade, estas eleições primárias, ao contrário daquilo que acontece nos Estados Unidos, onde as pessoas de forma livre podem chegar lá e acabar por escolher uma figura, que é o candidato a presidente dos Estados Unidos, o fazem de acordo com uma posição que está clara, ou pelo menos tem sido consensualizada dentro do próprio partido. Ora, não é isso que vai aqui acontecer. Em primeiro lugar, não se está a escolher apenas uma pessoa, embora as primárias sejam para a escolha de um candidato a primeiro-ministro, mas nós já percebemos que atrás desse candidato a primeiro-ministro vem uma série de outras figuras que acabarão por condicionar este jogo. E esse é um outro aspecto que eu há pouco não mencionei, que é importante, que é a questão da herança de José Sócrates. António Costa, de alguma forma, representa também aquilo que é o que António José Seguro tentou deixar para trás, que é uma série de figuras do governo de José Sócrates e uma série de ideias que, entretanto, foram colocadas debaixo de um tapete, mas que, eventualmente, terão que aparecer e emergir. A minha dúvida é quando. Isto é, se aparecerão já durante este debate inicial ou se apenas à última hora António José Seguro fará com que António Costa queira retirar esse trunfo da manga, obrigando António Costa a revelar quem são esses apoios socráticos que ele tem por trás, percebendo que essa herança socrática não é, neste momento, as várias sondagens que têm sido feitas até agora indicam alguma coisa que tenha um valor eleitoral perfeitamente positivo para qualquer um dos candidatos. E neste ambiente, o Partido Socialista tem de continuar a fazer a oposição ao governo e hoje damos aqui as notícias que têm a ver com as questões do déficit e também do clima económico. Desde logo o déficit no primeiro trimestre ficou nos 6%. O objetivo do ano são os 4%, mas no primeiro trimestre, comparado com o ano passado, as coisas são melhores. Bem melhores. E aquilo que tradicionalmente acontece é que o primeiro trimestre é o trimestre com o maior déficit, substancialmente. Mesmo de 2013 foi um ano em que
o primeiro trimestre esteve um pouco abaixo daquilo que comparativamente aconteceu nos outros trimestres. Isto significa que, se comparativamente a um ano onde esse déficit já tinha sido baixo, este ainda é mais baixo, pode haver aqui uma expectativa de chegar ao final do ano com as metas do déficit perfeitamente cumpridas. Eu penso que essa é a expectativa que o Governo tem. E se nós olharmos para a reação que alguns dos ministros, nomeadamente aqueles que estão mais próximos destas contas, a Ministra das Finanças e o Ministro da Economia, nós percebemos que há, apesar de tudo, alguma tranquilidade nas suas palavras, apesar dos 860 milhões de euros que agora foram detectados como sendo o rombo que o chumbo do Tribunal Constitucional constitui. E o facto de o Governo continuar a insistir na ideia de que não há nenhuma almofada e de que não vão recorrer a nenhum daquele dinheiro que tinha sido, de alguma forma, colocado de lado para tentar atingir as metas do déficit, vai ao encontro dessa minha leitura de que há aqui, por parte do Governo, alguma expectativa otimista relativamente ao comportamento da economia, o que, para PSD e CDS, comparativamente com a tal luta interna no Partido Socialista, é uma boa notícia. Sim, ainda por cima, exatamente, o clima económico está melhor, dos próprios empresários, o desemprego tem estado a descer. Sim. E, portanto, isto dá aqui um balão de oxigénio para a maioria usar como argumento no momento em que o Partido Socialista está claramente fragilizado na luta política com o Governo. Não é? Claro, se isto fosse uma balança, eu diria que há aqui dois pratos que estão a pender para um lado e para o outro relativamente ao que Pedro Passos Coelho pode esperar para o ano eleitoral, que é 2015. Um prato é o de chumbo do Tribunal Constitucional, e eu não estou apenas a referir ao chumbo que já aconteceu, estou a referir à possibilidade de outros chumbos que, entretanto, e de forma que me parece sensata, Pedro Passos Coelho está a tentar antecipar, pedindo ao Presidente da República que peça ao Tribunal Constitucional uma fiscalização preventiva dessas mesmas medidas. Porque Pedro Passos Coelho percebe que, com outros chumbos do Tribunal Constitucional, as suas contas podem ser baralhadas. Alguma imprensa disse até que Pedro Passos Coelho, numa reunião da Comissão Política do PSD, chegou a colocar o cenário de abandonar o seu lugar de Primeiro-Ministro, caso o Tribunal Constitucional lhe baralhe essas contas com novos chumos sobre medidas que ele considera serem medidas estruturais. E a verdade é que Pedro Passos Coelho nunca, nem Marco António Costa, alguma vez desmentiram esse cenário mais sombrio que terá pairado sobre a própria Comissão Política. Mas do outro lado da balança está exatamente o índice de confiança dos consumidores, que é um dos índices mais importantes na medida em que representam aquilo que, a curto e médio prazo, será o comportamento dos consumidores. E nós sabemos também que nas contas do Orçamento de Estado, aquelas que estão inscritas para 2015, uma das variáveis mais importantes é do consumo interno. Nós já percebemos que as exportações estão a atingir o ponto de saturação, dificilmente cresceremos muito mais. A economia apenas poderá crescer e desenvolver com um aumento do consumo interno. Para haver consumo interno é preciso haver confiança dos consumidores, e é isso que os índices estão agora a revelar. E aí, então, Pedro Passos Coelho poderá suspirar um pouco de alívio na medida em que, se houver, então, maior consumo, que significa mais impostos, haverá também mais margem para, por exemplo, já em 2015, Pedro Passos Coelho poder começar a anunciar aquilo que, quanto a mim, será a variável fundamental para percebermos qual é o desfecho das eleições legislativas, que é baixar impostos. O ex-Pires de Lima em Braga já disse que a carga fiscal está no limite. Sim. E deixou uma ideia de que para o ano já se calhar será possível aliviar um pouco a vida das famílias. Portanto, o discurso também já começa a mudar do ponto de vista do Ministro da Economia e, como disseste há pouco e muito bem, a própria Ministra das Finanças hoje não dramatizou demasiado as coisas. Eu dava mais importância à alteração do discurso da Ministra das Finanças do que às declarações de Pires de Lima. Pires de Lima está em consonância com o discurso do CDS. E o discurso do CDS é há muito tempo a necessidade absoluta de baixar impostos. E apesar de tudo, até Pires de Lima tem sido um pouco mais moderado do que alguns responsáveis centristas, que já queriam ter pedido essa diminuição de impostos muito mais cedo. E de alguma forma foi travado por Pedro Passos Coelho e por Maria Luísa Albuquerque. E portanto há aqui, digamos assim, uma dupla posição, eu diria quase que uma situação de polícia bom e de polícia mau, com Paulo Portas a querer dar a entender que vamos rapidamente para uma descida de impostos e com Pedro Passos Coelho a querer pôr um bocadinho de água na fervura e não querer aquecer muito o entusiasmo relativamente a esse novo cenário, até porque ele também tem uma outra estratégia política, que é a estratégia de dizer que temos que manter o rumo da contenção e de que não podemos cair outra vez naquilo que o Governo Socialista... também disse isso hoje. Exatamente, naquilo que o Governo Socialista nos conduziu. Muito bem, Ricardo, obrigado por teres vindo. Obrigado, sempre Jornal das 19.